se você quer ter essa vida completamente nova, você deve colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Nós sabemos que no mundo temos aflições, nós sabemos que o mundo jaz no maligno, sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Enquanto nós estivermos neste mundo, queridos, nós precisamos entender isso, que a nossa vida, o que Deus deseja para nós, é uma vida completamente nova. O que Deus deseja para você é uma vida completamente nova. E você precisa desejar isso. Agora, isso não quer dizer que você não vai ter dificuldades. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Mas quer dizer que independente das circunstâncias, obrigado, independente dos problemas, independente do que você esteja vivendo, ou que você viveu no passado, ou que você está vivendo agora, ou das situações difíceis que você ainda vai passar, independente delas, se você tiver Jesus, se você andar com Jesus, com certeza vai ser diferente. Com certeza você vai passar por essas situações, porque você não está sozinho, Jesus está com você. Então hoje, quando nós iniciamos a nossa nova série, queridos, eu quero que você entenda, primeiro, que você precisa, que eu e você precisamos entender que não é só aceitar Jesus e viver Jesus, não, nós assumimos uma responsabilidade com o ID. Nós assumimos uma responsabilidade de ir. Lá em Mateus 28 fala sobre isso. Jesus fala sobre isso. Ele diz: olha, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então ele fala assim agora para os discípulos, e você é discípulo de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, ele fala: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações. Mas aonde, né? Ele ainda fala como, né? Como você vai falar como? E ainda fala para você, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele ordenou, que Jesus ordenou, e Ele vai estar conosco até o fim. Então nós não podemos negligenciar o ID. Nós não podemos negligenciar fazer discípulos. Fazer discípulos é para todo cristão. Se você tem Jesus no seu coração, é uma responsabilidade sua. Se você não assumir essa responsabilidade, o problema é seu. Uai, pastor, que isso? Verdade. É verdade, queridos. Mas então eu preciso, não é convidar as pessoas para vir à igreja, é fazer discípulo, é caminhar com elas, é mostrar aquilo, levar as pessoas para dentro da sua casa, para eles verem que você é um cristão de verdade, dentro de casa e fora de casa. Que Jesus exala nos seus poros, que você, ama de paixão Jesus, que você dedica a sua vida a Jesus, a sua casa faz parte do reino de Deus. É isso, queridos. Agora, a verdade é que tudo que é novo é meio assustador, né? É assustador. É assustador, queridos, não é diferente em ter uma vida completamente nova. Isso é assustador. Você já pensou, falar para uma pessoa, você precisa ter uma vida completamente nova, ela vai falar assim para você, mas como assim? Eu preciso ter outra vida? Como assim? Uma vida que muda o nosso interior. E nós sabemos que quando nós temos Jesus, nós sabemos que é maravilhoso, gente, ter essa vida. Só que, infelizmente, queridos, muitas pessoas lá fora, quando nós falamos a respeito de Jesus, elas não querem Jesus. Por quê? Porque criou-se um estigma que ser crente não é bom, é perder a liberdade. Ser crente é não poder fazer isso, não posso aquilo outro, não posso aquilo outro. Ser crente, tem até um meme, né? Não, ser crente agora, eu vou nesse negócio de crente. Ser crente é muito difícil, não pode isso, não pode aquilo outro. E é o que está mostrando, é o que as pessoas estão enxergando, que ser crente é isso.
Quando na verdade a palavra de Deus não diz isso, queridos. Isso são os, entre aspas, crentes que colocam isso. Isso não é culpa das pessoas, elas não têm culpa de entender dessa forma. Por quê? Porque elas ouviram isso. Não, você passou a crente, você tem que mudar a sua roupa, você tem que mudar o seu jeito e falar, queridos, aonde está na Bíblia isso? Olha só o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Diferente do que todos pensam, queridos, tudo é lícito para nós. Mas nós fazemos uma escolha. Liberdade não é fazer tudo o que quer. Liberdade é ter a capacidade de escolher o que se faz. Liberdade é você saber que eu não vou fazer isso aqui porque eu escolho não fazer, porque isso é prejudicial, tanto para o meu corpo físico, quanto para a minha alma. Mas o quê? Mentir também, gente. Qualquer coisa que é fora, né? A gente já tem alguns estigmas de algumas coisas que crente não pode fazer, mas mentir também, e tantas outras coisas. Tantas outras coisas que nós precisamos. Agora, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. O que eu vou fazer? Se for algo bom, se for algo proveitoso, se for algo que edifica a minha vida, se for algo que me beneficia, que seja bom para mim, tudo bem. Se não for, eu tenho a escolha. Enquanto a pessoa que ela não tem essa liberdade em Cristo, muitas vezes ela não tem essa escolha, porque ela não consegue não fazer aquilo. Ela simplesmente faz. Isso é liberdade? Isso é escravidão. Liberdade é a capacidade que você tem de escolher o que fazer. De você poder escolher. Olha só esse outro texto bíblico, parece com esse que nós acabamos de ler. 1 Coríntios 10, 23 diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, eu vou me permitir fazer aquilo que edifica. Aquilo que não edifica, eu não vou fazer. Por quê? Porque faz mal, é prejudicial. É prejudicial para a mente, para o coração, para a alma, para o corpo físico. Eu não vou me permitir fazer isso. Então, liberdade, queridos, essa questão, quando as pessoas têm esse estigma de crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Eu posso, mas me convém? Eu posso, mas me edifica? Eu posso, mas isso vai me ajudar em alguma coisa? Se não, então eu escolho não fazer. Eu escolho andar pelo caminho certo. Eu escolho andar com Jesus. Eu escolho fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Não aquilo que eu quero. Não aquilo que a minha carne deseja. Eu escolho fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É por isso, queridos, que nós iniciaremos amanhã esse jejum. Faça conosco. Isso é para os irmãos da igreja? Sim, mas se você está nos visitando, está online conosco, deseja fazer, ótimo, faça, acompanhe conosco. Nós vamos começar segunda, termina domingo. Você faz do jeito que você quiser. O jejum é seu, você escolhe o jeito de você fazer. Propósito, maturidade, crescimento espiritual. Vamos largar de ser crente mimimi, né? Vamos ser crente de verdade, crente que ama Jesus, que tem compromisso com o reino, com a glória de Deus, um compromisso com a verdade, com a Bíblia. Então faça o seu jejum do jeito que você desejar. Sempre cuidando pessoas de idade, pessoas grávidas, né? Tem que cuidar, pessoas que tomam remédios, cuidar, tem que tomar alguns cuidados, tá bom? Mas vamos jejuar, vamos caminhar, vamos crescer na fé, tá? Agora, como ter uma vida completamente nova? Nós vamos aprender hoje com a mulher samaritana algumas coisas. Primeiro, se permita ouvir. Se permita ouvir, você tem que se permitir ouvir. Olha o texto bíblico
de João capítulo 4, quando trata ali da mulher samaritana. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com o samaritano. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela começou a entender, pensando que era água mesmo, do poço. Mas Jesus estava dando a ela uma água da vida, uma transformação, uma mudança de vida. Era algo que ela precisava. E o que ela faz? Que ela se permite ouvir. Ela permite ouvir Jesus. Quantas vezes, queridos, sabe, nós não permitimos ouvir Jesus, porque se criou uma barreira. Se criou uma barreira porque ser crente é não pode, não pode, não pode, não pode. Se criou uma barreira porque ser crente é perder a liberdade. Se criou várias barreiras. E aí a pessoa não se permite ouvir Jesus. Então nessa noite, querido, se permita ouvir Jesus. Talvez você fale assim: mas eu não vou porque o fulano de tal é crente, mas o testemunho dele é pior do que os dos outros, é pior do que eu. Ser crente igual fulano, ciclano, beltrano, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: salvação é individual e pessoal. Quem não andar nos caminhos de Jesus, querido, se não se arrepender e se consertar, vai ter com Jesus, não é comigo, né? No último dia, no dia do juízo final, sabe, no dia onde que vai prestar conta, Jesus vai pegar lá o livrinho, o tablet, o computador, seja lá o que for, pôr na tela, sei lá onde que for, e vai passar, falar: querido, se dê oportunidade de ouvir Jesus, se permita ouvir Jesus. Não olhe para as pessoas crentes, os maus testemunhos, olhe para Jesus. Jesus é que vai mudar a nossa vida. Agora nós precisamos fazer duas perguntas para nós. Uma, para você que é cristão: você tem sido um bom cristão? Você tem sido um crente com um testemunho de vida, que as pessoas possam dizer: aquela pessoa ali é realmente um cristão. A vida dela, a família dela, a conduta dela, a postura dela, a fala dela é de um cristão. Você pode dizer que você tem essa vida? Pastor, eu não posso. Eu tenho umas falhas aí pelo caminho. Então, meu querido, conserta. Jesus é o conserto. Se permita ouvir Jesus. Tá? Outra pergunta: eu tenho me permitido ouvir Jesus? Qual tem sido as barreiras que tem te impedido de ouvir Jesus? Então se permita ouvir Jesus. Segundo lugar, queridos, para nós termos uma vida completamente nova, nós precisamos cuidar, porque as diferenças das religiões não pode ser empecilho. Não pode, as religiões não podem. Por quê? Mas como assim, pastor? Eu tinha uma tia que ela falava assim: eu nasci aqui, daqui ninguém me tira, vou morrer aqui. Partido político e religião ninguém muda. Ela falava desse jeito. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: a instituição religiosa não salva ninguém. A igreja missionária, a igreja batista, a igreja assembleia, a igreja presbiteriana, a igreja católica não salva ninguém. Só quem salva é Jesus.
Então isso não pode ser um empecilho, a religião não pode ser um empecilho. E olha só, a mulher samaritana, ela nos mostra isso, né? A mulher samaritana, o que ela perguntou? Senhor, como sendo o senhor judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Porque eles tinham rixa, eram dois povos. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, porque eles eram uma mistura, eles não eram puro sangue. Eles não eram puro sangue, gente, eles eram meio lá, sabe? Uns eram 1/4, outros eram 3/4, outros eram meio, mas ninguém era, o samaritano não era 100%. E aí eles tinham essa briga, essa rixa, e aí ela fala isso, e Jesus respondeu para ela o que? Se você conhecesse o dom de Deus, e quem está pedindo água, você é que pedia, você que ia falar, falou, não, muda a minha vida, muda o meu coração. Então, queridos, as divergências, as diferenças da religião não podem ser um empecilho para nós termos uma vida completamente nova. Se isso tem sido na sua vida, e eu tenho visto tantas pessoas, queridos, preocupadas com a religiosidade, preocupadas com a religião, preocupadas com essas coisas, que se esquecendo do mais importante que é Jesus, se esquecendo daquilo que transforma, daquilo que restaura. Quando nós olhamos os religiosos da época de Jesus, que eram os doutores da lei, que conheciam a Bíblia, conheciam a Torá, Jesus estava lá e eles deixaram Jesus passar, eles não quiseram enxergar, por quê? Porque a religião era um empecilho para eles, a religiosidade era um empecilho, isso impediu eles de terem um encontro pessoal com Jesus. Queridos, que nós não tenhamos esse empecilho. Responda para você essa pergunta: o que tem sido um empecilho para mim ir até Jesus? Será que é o fulano, o ciclano, o crente tal, o fulano tal, a igreja tal, o testemunho da igreja, da tal igreja, da outra igreja, do pastor? Qual que tem sido o empecilho de você ter uma vida completamente nova? Terceiro lugar, queridos, para nós termos uma vida completamente nova, não fuja do confronto do pecado. A vida com Jesus, queridos, é uma vida constante de confronto, porque a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus mostra o nosso pecado, a palavra de Deus mostra a nossa falha, e aqui é onde muitos de nós acabam desistindo. Por quê? Porque a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus, mostra quem nós somos de verdade, mostra a nossa condição. E é por isso que muito crente não lê a Bíblia, porque quando lê a Bíblia, ela confronta. Quanto ora, fala com Deus, e Deus fala com ele, e aí não lê a Bíblia. Vou ler e eu não quero ouvir, então não leio, não cresce, não amadurece, continua um crente mirrado, um cristão sem fundamento. Qualquer ventinho bate e derruba a casa, não está fundamentado na rocha. Então, queridos, o que nós aprendemos com a mulher samaritana? Olha só, ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Ela respondeu o quê? Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Rapaz, que mulher, hein? Já teve 5. E o homem com quem agora vive, não é seu marido, é de outra. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Queridos, quanto mais próximo da luz, mais nós vamos ver as nossas falhas, os nossos pecados. Falei nosso PG nessa quinta-feira. Queridos, o PG é um lugar excelente para nós estarmos. Um lugar onde nós mantemos comunhão, um lugar onde nós temos relacionamento, onde nós cuidamos uns dos outros. Falei com eles nessa semana, falei, gente, o que acontece? Quanto mais próximo de Jesus, quanto mais próximo da luz,
mais vai aparecer os nossos pecados, as nossas falhas. E quem mais pede pecado não são os pecadores grandes. É verdade, obrigado, meu amor, você é demais, né? Quem mais pede perdão não são os pecadores grandes, é quem está mais próximo de Jesus. São os que mais pedem perdão. Porque quanto mais próximo de Jesus nós estivermos, mais nós vamos reconhecer quem nós somos. Mais nós vamos reconhecer que nós pecamos. Mais nós vamos ver os nossos erros, as nossas falhas. Então, queridos, sabe, não fuja do confronto do pecado. Assuma, pecou, assuma, pequei. A gente sempre tem uma desculpa. Sempre é por causa do outro. Sempre é o outro que fez. Sempre foi porque, você sabe por quê? Foi porque o fulano fez isso para mim, aí eu fiz isso. Não, assuma que você errou. Assuma que você pecou. Assuma que o pecado é seu. Gente, Jesus, nós vamos participar da mesa. Aqui o simbolismo dessa mesa é que Jesus já pagou os nossos pecados, lá na cruz do Calvário. O escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas tem que estar em Jesus. Então não tenha medo do confronto. Tenha medo, querido, de ir para o inferno. Tenha medo do seu nome não estar escrito no livro da vida. Tenha medo de não escolher Jesus. É isso que nós temos que ter medo. Tenha medo da eternidade, porque ela vai vir, gente. Quem morreu ontem e hoje, já passou para a eternidade. E nós estamos segurando a senha. Você sabe o número da sua? Nós não sabemos, né, gente? O número da nossa senha, mas está ali. Pode ser qualquer hora. Né? Pode ser qualquer hora. Posso estar falando, posso talvez nem terminar essa mensagem, querido. Pum. Mas eu preciso ter a convicção de que estarei lá com Ele. Eu vou estar com Ele. É essa convicção que nós temos que ter, gente. Então, não fuja do confronto do pecado. Ela não fugiu, gente. Mas você sabe como que é as coisas, né, Jesus? Não é difícil, né? Aí eu estava com aquele primeiro, aí ele acabou o dinheiro dele, eu precisei de ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, e agora o sexto, né? Tem desculpa, gente. Pecado é pecado. Mentira é pecado. A gente que fala de pecado, a gente só lembra de adultério, de coisa sexual. Mas mentira é pecado, dever é pecado. Dever e não pagar, né? Dever é uma coisa, dever e não pagar é pecado. Dar calote nos outros é pecado. Sabe, fazer coisa, tem muita coisa que é pecado, gente. Então não tenha medo, querido, de ser confrontado. Sabe, faça como ela. O que ela faz? Ela fala a verdade. O Senhor é profeta mesmo. O Senhor falou a minha vida. E nós vamos ver o que acontece. Agora, a pergunta que você precisa responder: o confronto é um problema para você? O confronto é um problema, se é, querido, você precisa resolver esse problema. E só Jesus pode resolver ele para você. Só Jesus. Quarto lugar, para nós termos uma vida completamente nova, é uma questão de escolha. Você vai escolher. Veja, a mulher samaritana, ela já tinha sido confrontada por Jesus. Ela reconhece que Jesus é profeta. Ela conversa com Jesus a respeito, aonde que é o lugar de adoração? Nós falamos que é aqui, vocês falam que é lá. E onde que é? Onde que vai acontecer esse negócio? Jesus fala para ela o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Queridos, ela fez uma escolha.
Ela fez uma escolha, não fez uma escolha simplesmente, então eu quero o Senhor Jesus. Então eu declaro a partir de agora que a minha vida é tua só. Ela faz uma escolha e ela faz uma outra escolha de ir. Quem era ela, gente? Uma mulher que tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela. Tinha outra dona. Mas o que ela faz? Ela faz uma escolha. Jesus, é essa vida que eu quero, uma vida completamente nova, que só o Senhor pode me dar. E quando ela ouve isso, o que ela faz? Olha só o versículo 28. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade, que era a cidade de Sicar, e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Gente, aqui o texto está dizendo um resumo do que aconteceu. Eu imagino essa mulher, vamos pensar aqui, né? Eu imagino essa mulher chegando na cidade e gritando, falando: gente do céu, eu falei com um homem ali agora, ele me disse tudo na minha vida, ele falou dos meus ex-maridos, o marido que eu estou agora que não é meu, ele contou os meus pecados e ele falou algo importante para mim, ele não me condenou. Ele me ama, eu percebi o amor dele, eu percebi que ele quer mudança, ele me apresentou uma vida completamente nova. Gente, vocês precisam ir lá ver. Gente, o testemunho dessa mulher levou uma cidade para ouvir. Se você descer depois do texto lá em João 4, mais para frente você vai ouvir, vai ver eles dizendo: olha, agora não é pelo que você disse, é pelo que nós ouvimos, pelo que nós vemos, que nós cremos. Começou tudo com o testemunho de uma mulher que não tinha testemunho nenhum, mas a partir do momento que ela começa a ter uma vida completamente nova, instantaneamente, ela não perde tempo, ela vai contar ao mundo. Gente, nós precisamos ir. Jesus não teve que, mas eu preciso me preparar, sim, nós precisamos nos preparar, cada dia, todo tempo, por todo o resto da nossa vida. Mas Jesus não deu um curso intensivo para ela de evangelismo. Jesus não falou nada para ela. E ela foi, gente. Testemunho, gente. Evangelismo, você fala o que Jesus está fazendo na sua vida. Se Jesus fez alguma coisa na sua vida, está te dando paz, está te dando alegria, está mudando tua conduta, tua postura, tua vida, é o suficiente para você ir. É o suficiente para você ir e fazer aquilo que Jesus mandou nós fazermos. Ela fez, ela obedeceu e ela foi. E nós precisamos fazer essa escolha. E interessante que quando ela vai, os discípulos estão ali, e aí a gente precisa cuidar, porque a religiosidade volta e meia quer voltar. Quando os discípulos de Jesus estão ali, chega, vê a mulher conversando com Jesus, Jesus conversando com a mulher, os discípulos ficam cochichando um com o outro. Olha lá, Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, gente, pelo amor de Deus. Jesus ficou doido, Jesus está pirando, nós vamos ter que conversar com Jesus, não é possível, não está escrito na Bíblia, tá, gente, assim, não, mas só para a gente entender um pouquinho, né? Eu imagino os discípulos conversando, gente, o que será acontecendo com Jesus? A religiosidade estava voltando novamente para eles, por quê? Porque eles só viam uma mulher desprezada, uma mulher rejeitada, ele só via uma mulher pecadora, mas Jesus via a alma daquela mulher que precisava ser salva. Jesus via, queridos, e nós precisamos cuidar, porque nós somos muito igual aos discípulos de Jesus, somos juízes, gostamos de condenar, gostamos de acusar as pessoas, gostamos de falar mal dos outros. Jesus fez o que, gente? Jesus amou essa mulher. Jesus mostra que, sabe, Jesus tinha algo para ela, e nós temos que cuidar, porque a religiosidade nos leva a condenar os outros. Fulano de tal não está andando legal, fulano de tal não está assim, está daquele outro jeito. Queridos, não é isso que a Bíblia fala para nós. Nós temos que amar, orar, interceder. Se precisar, vá conversar com a pessoa, tá? Então, agora o que nós observamos, queridos? Jesus, o povo via uma alma seca, o povo via
uma alma totalmente deteriorada, mas Jesus via e olhava uma grande colheita na vida daquela mulher. E olha, gente, que aquela mulher que todos condenaram, trouxe uma cidade, e muitos daqueles foram salvos por causa dela. Perigo de nós nos tornarmos religiosos e condenarmos as pessoas. Nós precisamos cuidar. E olha só o que lá no versículo 35 diz, Jesus fala para os discípulos, depois da conversa, mostrando para eles, né? Jesus fala assim, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, estão maduros para a colheita. Jesus está falando para nós hoje, que é uma questão de você escolher Jesus, de você andar com Jesus. Abra os teus olhos, para de ver problema, pecado dos outros, abra os olhos e enxergue que as vidas estão aí, precisando, carente. Nunca se esteve tão carente as pessoas, nunca as pessoas esteve tão necessitadas de atenção, nunca as pessoas precisaram tanto de alguém que feche a boca e ouça-as. Às vezes, o teu evangelismo não é falar nada, é apenas ouvir. Senta aqui, quero ouvir você, fala comigo. Fecha a sua boca e não fala para mais ninguém também, né, depois, né? Pode falar também não depois, tá? Então, queridos, nós precisamos cuidar disso, é uma escolha, gente. Nós temos que escolher, fecha os olhos, sabe, não, fecha os olhos não, abra os olhos e olhe os campos. Os campos estão brancos para ceifa, gente. As almas estão aí perdidas, precisando de Jesus. E se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, você não está aqui por um acaso, porque você está aqui porque Jesus te amou, e Jesus te deu a oportunidade de chegar aqui, porque Ele quer que você tenha uma vida completamente nova. E eu quero concluir, queridos, dizendo que nós podemos aprender com essa mulher samaritana. Primeiro, Deus ama todos. Jesus não se deixou influenciar pelas atitudes das pessoas. Jesus não se deixou influenciar pelo que os outros diziam daquela mulher. Jesus não se deixou influenciar nem pela vida dela. Jesus amou. É o que Ele fala para nós amarmos. Por isso nós temos que amar a Deus, amar as pessoas e servir a cidade, gente. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que amar a Deus, gente, sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e servir, queridos. Nós estamos aqui para servir a cidade. Nós temos que servir, queridos. Então ame a todos. Jesus amou. Não existe ninguém improvável, todos são prováveis. O tempo todo, queridos, Jesus amou. Jesus não rejeita ninguém, gente. Ninguém. Segundo lugar, a mulher samaritana nos ensina que Jesus veio para salvar. Jesus veio para isso, queridos. Em vez de condenar a mulher samaritana, sabe, por causa dos seus relacionamentos, eu ia condenar. Era na primeira. Ela começasse a falar, chegou na segunda, no terceiro. Falei, pelo amor de Deus, o que é isso, mulher? Né? Eu acho que eu ia condenar. Coitada, ia morrer na minha mão. Mas Jesus não faz isso, gente. Nós temos que aprender com Ele. Jesus não condena, Jesus veio para salvar. Jesus mostra o caminho para a mulher, o caminho da salvação. Terceira coisa que nós aprendemos com ela, que a verdade, queridos, é acessível. Jesus explicou de forma simples para ela, e ela entendeu. Você quer explicar de forma simples Jesus para as pessoas? Fala o que Jesus está fazendo na sua vida. Simples. Foi assim, a mulher entendeu. Quando Jesus confrontou o pecado com ela, quando Jesus chega para ela e fala assim, mulher, não é assim não. Sabe, agora você precisa mudar. Eu estou aqui, sabe, quero te dar uma água que vai transformar a sua vida. Ela aceita, gente. Por quê? Porque era uma verdade acessível. Ela entendeu. Ela compreendeu. E outra, gente, nós não vamos convencer ninguém. É o Espírito Santo de Deus que tem esse trabalho. E por fim, queridos, o testemunho dela é mais importante.
Nosso testemunho é importante. Nós aprendemos com a mulher samaritana que o testemunho é importante. Ela não usou um discurso eloquente. Ela não tinha muitas palavras para convencer as pessoas sobre Jesus. Ela só tinha a experiência pessoal dela, do que Jesus fez na vida dela. E isso foi suficiente para trazer uma cidade inteira. Você já imaginou o que pode acontecer quando você fizer isso? Você contar o seu testemunho, o que Jesus está fazendo na sua vida hoje, a alegria que você tem agora de ter Jesus, é isso que Ele quer que você faça, querido. E para você refletir e praticar durante a semana, eu tenho algumas perguntas para nós pensarmos. Queridos, primeira pergunta: nessa vida corrida que você vive, você tem se permitido ouvir Jesus? Você que está aqui nessa noite, você que está online conosco, você tem se permitido ouvir Jesus? Esse é o momento. Ele falou com você nessa noite. Permita realmente ouvir o que Ele disse para você. Segundo lugar, queridos, a religião ou a instituição religiosa, as igrejas, tem sido um empecilho para você seguir de verdade Jesus? O testemunho das pessoas tem sido um empecilho? O que tem sido um empecilho para você seguir Jesus? Terceira pergunta que nós precisamos responder: você tem fugido do confronto? Ou se permite para poder... Sabe, queridos, essa é a parte mais difícil, mas é a parte mais importante. Você tem se permitido, queridos, sabe, ser confrontado? Porque quando nós somos confrontados pela verdade, nós reconhecemos o nosso pecado, nós nos arrependemos dele e nós queremos seguir Jesus. Você tem fugido do confronto? Quais são os seus pecados? Eu não tenho aquele pecado. Gente, pecado é pecado. Não fuja do confronto da verdade, da palavra de Deus. Reconheça. Aceite, se arrependa, confesse e deixe e siga Jesus. Quarta e última pergunta: qual tem sido a sua decisão? Ou o que você vai decidir hoje? Essa é a pergunta. Você vai decidir ter uma vida completamente nova? Feche os teus olhos nesse momento. Você vai decidir escolher andar com Jesus? Você vai decidir fazer o quê, queridos? Você vai permitir que o confronto te transforme? Fala: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu quero ser transformado mesmo, quero ser restaurado, eu não quero mais viver em pecado, eu quero andar contigo, Jesus. Essa é a noite de encontro, queridos. Essa é a noite que o Senhor marcou com você para estar aqui. Esse é um momento específico para você. Jesus ama você. Nós aprendemos com a mulher samaritana que Jesus ama você. Ele quer te salvar, Ele quer que você ande em novidade de vida. Queridos, eu quero te alertar: ser membro da igreja, ser batizado, não te garante a salvação. O que te garante a salvação é uma vida completamente nova em Jesus. É isso que te garante a salvação. Ainda com os teus olhos fechados, seu coração aberto, essa noite é uma noite de escolha. O que você vai escolher? Você vai escolher andar com Jesus? Você vai escolher viver Jesus na sua vida? Aí onde você está com os teus olhos fechados, se você deseja escolher Jesus, se você deseja ter uma vida completamente nova, todos com os olhos fechados,
Você deseja ter essa vida completamente nova, levante uma de suas mãos, onde você está? Quero orar por você e com você nesse momento. É uma escolha pessoal, só você pode escolher isso, só você pode decidir isso. Você deseja andar com Jesus, viver Jesus na sua vida? Você deseja seguir Jesus, os passos de Jesus? Ninguém está te olhando agora. Se você deseja isso, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Que Deus possa tocar no seu coração cada dia, a cada momento, mesmo que você não tenha levantado a sua mão, mas se você deseja ter uma vida completamente nova, aí onde você está, eu vou orar por você. Talvez você tenha ficado constrangido, com vergonha, com medo, mas onde você está, pode colocar sua mão no seu coração e ore comigo. Fala assim: Senhor Jesus, é uma oração simples. Eu quero uma vida completamente nova. Eu quero me permitir ouvir o Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero te obedecer. Eu quero entender a tua verdade. E mesmo quando eu for confrontado com o pecado, eu quero reconhecer o meu pecado, que sou pecador e que dependo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que eu possa andar com o Senhor todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, aqui nessa noite nós possamos, Senhor, viver isso, a verdade da tua palavra, e ter uma vida completamente nova, completamente